Então vamos lá reagir ao que o Casé falou sobre a saída do Coutinho depois do Coutinho ter saído, obviamente, porque ele falou bastante coisa antes, mas agora ele se defendeu. Eu ainda não assisti, não vi a resposta dele e eu quero muito reagir sobre esse assunto, porque é um assunto muito relevante pra gente e o Casemiro é o maior influenciador vascaíno. Então ele tem que ter a voz de fala dele, obviamente, e a gente tem que entender quais foram as ações que ele pensou e qual é o argumento dele sobre isso, porque ele foi um dos caras que criticaram o Coutinho. Então vamos lá, vamos acompanhar essa gravação, essa explicação do Casemiro sobre o assunto. Bora! Então, a gente tinha uma reunião hoje, né, ontem, durante toda a semana aqui no Roda de Boa, a gente ficou falando do assunto, reunião, falando, a gente tem várias reuniões, porque a gente preferiu dar a você o direito também de falar mais um pouco sobre o assunto. Coisa que você falou. Se o dedo foi apontado, eu acho que... Não, porque a grande questão é que agora tem fatos novos, né? A verdade é essa, né? A gente vem falando, vem acompanhando e os fatos novos foram acontecendo também. Então é justo que se fale também, a gente ouve a opinião de outras pessoas que eu sou vascaíno. Então acaba que a minha análise acaba ficando mais visceral, comprometida. Muitas vezes o ponto é passado e acontece. Assim, você lembra muito bem do Copazona aqui com o seu Carille. O Carille, infelizmente, eu vi bastante. Cara, é o seguinte, cara, falar de forma madura aqui, que é uma coisa rara, né, de acontecer. Muito rápido a gente tá mais, tá? Hoje tá um pouco maduro o programa, aproveitar, olha que cena que tá acontecendo ali. Aproveitar que o programa ele é abobado, mas também tem esse lado sério. Cara, a questão do Coutinho, assim, é um quadro, né, isso aqui, mas a gente poderia ficar falando 2 horas. Eu acho que tem... O problema é que os caras falam, e quando eles falam sobre algum assunto, eles não entendem que eles influenciam muitas pessoas. A influência não é direta dentro do Vasco. Por exemplo, o Casemiro falou que não gosta do Coutinho, então o Vasco vai mandar o Coutinho embora. O Casemiro falou que não gosta do Fernando Diniz, então o Vasco vai mandar o Fernando Diniz embora. Não é esse o problema. O problema é que o que o Casemiro fala e os outros repercutem, chega nas páginas do Vasco, e aí a internet fica louca, e aí vira um problema gigantesco dentro do Vasco, porque a pressão vai pra dentro do Vasco. Por quê? Porque aí depois da internet, a arquibancada pega as dores, e aí vira uma pressão pra dentro do Vasco. Então, uma fagulha que você acende aqui, ela vira uma fogueira aqui. E esse é o ponto. E esse é o ponto que ninguém tá entendendo da situação. Cara, muito assunto para ser abordado. Eu acho que o primeiro assunto, que é o mais óbvio da situação, é o seguinte. Se o Coutinho tá mal de cabeça, se o Coutinho está precisando de alguma ajuda na parte mental, ele tem que parar mesmo, cara. Ele tem que parar, assim, de verdade. Ele tem que sair do Vasco, que hoje é uma grande pressão na cabeça dele, que hoje é uma grande cobrança na cabeça dele. Então, assim, eu achei muito corajoso da parte dele, de verdade mesmo, de expor isso na rede social. A gente sabe que, porra, a rede social, e aqui eu me incluo também, e incluo todo mundo, é uma panela de pressão, é uma panela que frita todo mundo, e ele foi muito, cara, corajoso de expor esse lado. A gente sabe, eu botei no grupo, inclusive, não vou falar nomes aqui, de um outro jogador que me mandou mensagem, falando, cara, tive problemas que ninguém nunca sabe, nem nunca saberá. Então ele foi muito homem de expor isso ali, de falar, cara, eu tenho problema, tava me fazendo mal, e eu vou parar. Ponto. O resto, cara, tudo que vem antes e tudo que virá depois, eu acho que fica, não vou dizer comprometido, mas que perde o sentido do debate, porque, no fim das contas, eu acho que essa questão do Coutinho virou muito uma parada de sobre ter razão. Eu tenho razão, eu avisei, eu falei isso, eu falei aquilo. Eu acho que a passagem do Coutinho, na minha opinião, foi decepcionante. Eu acho que ele chegou com uma expectativa. E aí, talvez agora, olhando tudo que foi falado, tudo que aconteceu, eu acho que a expectativa do torcedor para com o Coutinho, do Coutinho para com a passagem dele. O Coutinho, tenho certeza que também esperava mais e se frustrou muito de não conseguir dar esse algo a mais. Eu acho que o torcedor esperava do Coutinho algo que... Beleza? Perfeito. Aí é uma crítica. O que o Casemiro está fazendo agora é uma crítica. O problema é que gera cortes. Isso, cara, assim, o Casemiro, às vezes, acho que ele perde um pouco a dimensão do tamanho dele. Ele é o maior influenciador de Vasco, cara. Não tem. Não tem como falar que não. Eu sei que ele evita falar do Vasco, mas ele é o maior influenciador de Vasco. Então, o que ele fala, muitas vezes, acaba virando lei. Acaba virando lei dentro do Vasco. Por quê? Porque as pessoas vão repercutir e vão pegar, e aí, se ele tá falando mal, a torcida rival pega, se ele tá falando bem, a nossa torcida pega e leva também. E, cara, isso respinga no Vasco. Isso vai respingar no Vasco. Então, assim, tem responsabilidade de ser do Coutinho? Se eu tivesse gravado esse vídeo ontem, anteontem, eu ia falar muitas outras coisas que eu não queria falar aqui. Então eu não gravei, eu deixei pra gravar um pouco depois. Porque seria, assim, um problema grande pra mim ter que ficar falando coisa que na hora da emoção, e eu não quero falar isso, não é o meu perfil, e eu não tô afim de ficar falando palavrão, xingando alguém, falando mal de alguém, não é isso. Na hora da emoção você acaba falando algumas coisas, obviamente, principalmente futebol, que a gente é apaixonadíssimo por isso, então quando você tem paixão sempre vai ser algo que vai impactar muito você. Mas eu esperei esfriar a cabeça pra poder falar sobre o assunto, pra poder reagir, porque, cara, é um assunto muito, muito duro pra mim, né? Eu gosto muito do Coutinho e eu tô muito machucado com essa saída. Mas assim, o Casemiro falou
Coisas assim, foi pejorativo pro Coutinho, sabe? As comparações que ele fez, o Gilmar fez mais, o fulano fez mais, porque o Coutinho não fez nada pelo Vasco. Cara, porque o Verratti tirou o Vasco de ser rebaixado. Verdade. Eu acho que o Verratti foi muito mais importante do que o Coutinho. Mas, cara, o ponto aqui não é esse. O ponto é, o Vasco com o Coutinho não brigou pra não cair. No ano passado você pode falar, brigou. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque o Coutinho. O Vasco largou o Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. O Vasco conseguiu. Chegou lá em 10º, largou o Campeonato Brasileiro e foi caindo. Por quê? Porque tava na semifinal da Copa do Brasil. Isso aí não adianta tirar que é verdade. Porque quando precisou jogar bola lá na Copa do Brasil, jogou. Não ganhou do Corinthians, mas jogou bola. Passou do Fluminense, passou do Botafogo jogando bola. Então, o Vasco deu uma largada no Campeonato Brasileiro, sim, isso é fato, não tem como a gente tirar. Beleza? Agora, ficar com essa... É o jeito, cara, é o jeito da crítica. O Casimiro, ele ficou famoso porque ele fala assim, óbvio. Mas, cara, agora ele não precisa mais fazer isso. Não que ele faz pra ser famoso, é o jeito dele, mas ele precisa melhorar nesse sentido, porque... ele é grande o suficiente para impactar o dia a dia do Vasco. E ele vai ter que aprender isso, cara. Ele vai ter que aprender isso. Cara, ele é um cara que a gente... acho que ele não pode nem fazer isso, né? Mas ele é um cara que a gente imaginaria patrocinando o Vasco, cara. Patrocinando o Vasco. Então, assim, ele tem que se colocar numa posição que ele é acima dos influencers. Ele é fora. Ele cara, é o Pelé dos influencers. Ponto. Ele não pode falar. Se ele quiser falar, ele fala, mas ele vai ter que aguentar a marimba. Por quê? Porque quando ele fala, repercute no Vasco. O que ele fala impacta o Vasco. Impacta. Não adianta falar que não, mas não é direto, é indireto, é 2 camadas pra frente, entendeu? E aí, cara, fica muito difícil ele se expressar. Então, quando ele for fazer uma crítica, ele vai ter que ponderar. Ele vai ter que segurar a língua. Porque senão vai sempre acontecer esse tipo de problema. Ele talvez não pudesse entregar. Talvez ele nunca tenha sido, que foi um líder. A torcida do Vasco esperava que ele fosse um líder. Um cara que botasse a cara e falasse, porra, eu resolvo, eu vou fazer, eu vou acontecer. E ele nunca teve essa personalidade. Eu acho que a torcida, eu me incluo nisso novamente, eu esperava essa postura. Do cara que chegou, um cara que tem uma... que brilhou na Europa, que foi destaque na seleção brasileira e que chegou no Vasco recebendo um salário alto com méritos, tá? Eu acho que ele recebeu um salário condizente com o que ele apresentou durante toda a carreira. E aí, mais uma, se o DVD recebe 700, se o Matheus França recebe 1 milhão, se o Jair recebe 800 e o Coutinho recebe 2 milhões, e aí os outros estão errados. Os outros estão errados de receber esse valor. O Coutinho recebe um valor alto e a cobrança tem que ser alta para um jogador que se espera muito, que tá com a braçadeira de capitão do Vasco. E que assim, honestamente, aí de novo, na minha opinião, na minha visão, ele não foi muito cobrado pelo torcedor do Vasco. Pelo contrário, ele foi muito acarinhado pelo torcedor. Óbvio, vai existir babacas, vai existir o babaca do Casimiro, que vai chegar aqui e vai fazer uma sacanagem, vai zoar o cara. A maioria absoluta da torcida do Vasco abraçou o Coutinho. A maioria absoluta da torcida do Vasco brigava em rede social para defender o Coutinho. A verdade é essa. Assim, desculpa, eu até ouvi assim, infelizmente eu li de... Brigava não, eu brigo ainda. algumas pessoas a palavra desumano. Gente, desculpa, a gente acompanha e cobre futebol há quanto tempo, cara? Desumano é o que foi feito com o Léo Pelé, desumano foi o que foi feito com o Everaldo, desumano foi o que foi feito com o... Caralho, eu poderia citar com o Gabriel Peck. Cara, o que eu pedi pro Peck fazer Enem é um absurdo, pô. E o Peck, não só eu, tá? Mas é que eu tô falando de mim. O Peck deu a volta por cima, entregou muito pro Vasco, hoje tá lá na MLS. Eu me desculpei com o Peck, tá? Só pra deixar claro que eu também não sou esse lixo humano. Mas, cara, ali no momento do torcedor, e na época eu não tinha influência que eu tenho hoje, eu falava merda e é isso. E o torcedor fala merda mesmo. O torcedor vai lá no Instagram e manda ele tomar no cu. E na semana seguinte ele vai fazer o gol e vai falar que ele é o melhor do mundo. Porque o futebol é assim, cara. O futebol é assim. E a torcida... Tá bom. Mas tem perfis. Tem perfil e perfil. Tem o perfil do jogador que vai aguentar porrada e vai continuar. O Peck, cara. O Peck é esse perfil. O Peck aguenta porrada do Vasco o tempo todo. O Ryan aguenta porrada. É perfil. Mas também é o cara que vai pegar a bola e vai falar assim, o pênalti é meu. É o cara que vai pegar a bola e vai ficar discutindo. O Coutinho não, cara. O Coutinho... Todo mundo sempre fala, o Coutinho é muito parceiro, o Coutinho é muito humilde. E, cara, é isso. Você vai ver o Cristiano Ronaldo, se o Cristiano Ronaldo entrega algum pênalti pro outro cara bater. Não entrega. O Coutinho entrega. Mas o Cristiano Ronaldo também aguenta porrada, o Coutinho não. Vamos trazer pro Brasil o Gabigol. O Gabigol, se ele tiver poder no time, ele bate todos os pênaltis. É tudo pra ele e acabou. Mas também você pode criticar ele quanto for que ele aguenta porrada.
Mas o Coutinho não é assim, cara. O Coutinho não é assim. Ele não vai ser esse cara que vai ficar aguentando porrada da torcida. E assim, faltou a malícia de identificar isso. Do Casemiro, das páginas de Vasco, da arquibancada. Faltou sim, cara. Não adianta você querer tirar a sua responsabilidade agora, porque faltou. Não tem como falar que não faltou. Faltou sim, faltou muito. Faltou pra caramba. Porque assim, o cara oscilou no começo do ano e ele ainda era o líder de participação em gol no ano. Tem noção disso? O tanto de bola que o Brenner perdeu, o tanto de gol que o Puma perdeu. E o Coutinho ainda era o líder de participação em gols. O Coutinho fez gol de cabeça, abriu a cabeça, velho, fazendo gol de cabeça. Mas isso ninguém tá vendo, ninguém tá enxergando. Oscilou, gente, pelo amor de Deus. Ninguém tá falando que não oscilou. Ninguém tá falando que ele não tava jogando bem, que ele se escondeu do jogo. É claro. Mas pega o recorte. Quando isso aconteceu, ele já não estava bem. Ele já tava com a cabeça fora do Vasco. Se você tiver uma noção, pega o recorte, que você vai ver que ele já tava com a cabeça fora do Vasco quando isso aconteceu. Por quê? Porque ele já estava sendo criticado, muito criticado. Ah, não foi. Foi sim. O Rico Perrone criticou, aí as páginas estavam criticando, aí as páginas chamando ele de mortinho, chamando ele de não sei o que, de aposentado, de jogador. Estavam falando mal dele sim, e ele ficou chateado com o negócio que ele deu um sorriso pro cara, porque o cara falou assim, tipo, oh, não liga não e tal, e aí você dá aquele sorrisinho de tipo, pô, não é foda. Sabe? Todo mundo já fez isso, mano. Todo mundo já passou por uma situação dessa. Onde você tá quase chorando porque alguém tá te criticando, tá te humilhando. E você tem que segurar a onda pra não chorar na frente dos outros. Claro que foi isso, pô. Pelo amor de Deus. Falar que não foi isso. Querer mudar a narrativa agora. Falar que não, que o Coutinho... Não, cara, vocês estão loucos com isso. Claro, foi óbvio a situação. Aí o cara quer crescer, quer que a página dele ganhe engajamento pra ganhar $55 do Twitter. Aí o cara vai lá e fica postando que ele foi debochado, que ele desrespeitou a instituição. E não foi nada disso, pô. Dá pra ver que não foi. Aí ele vai lá e coloca na nota dele. O Coutinho vai lá e coloca na nota dele. Olha, eu não desrespeitei o Vasco e tal, mas eu não aguentei ser chamado disso. Ponto. Porque ele não aguentou ter o caráter dele colocado em xeque. Aí agora a culpa é dele? Ele é o culpado. Fizeram uma baita de uma narrativa com o nome dele. Ele não resistiu a isso. Brigou com o Diniz no intervalo, provavelmente. No outro dia. Deve ter discutido com o Diniz. Que o Diniz também não é um cara fácil. Ele pegou tudo no bolo e falou assim, mano, eu não quero. Tchau. Só que aí, qual é o problema? O problema é que agora, o que vai acontecer com o Vasco agora? Quem vai jogar? O Thiago Mendes machucou. Qual que vai ser o meio campo? Rojas, Tietê, Hugo Moura? Rojas, Tietê, Barros? Não sei o que vai acontecer com o Vasco a partir de agora. De verdade, eu tô preocupado. Eu tô muito preocupado. Tem uma semifinal aí. Tem jogo contra o Santos. E aí o Brasileirão pega, filho. Ó, e o Brasileirão pega. Daqui a pouco tem a Sul-Americana. E o Brasileirão pegando. Como que a gente vai jogar? O que vai acontecer? Diniz vai ficar? Isso aí que eu quero saber agora. O que o Diniz vai fazer de diferente agora? Vai continuar humilhando o jogador? Vai continuar tretando com o jogador? Assim, até o Coutinho querer sair, eu tava com o Diniz. Agora o Coutinho saiu, eu já não tô mais. Eu já não tô mais com o Diniz. O Diniz precisa mudar a característica dele. Precisa melhorar o time jogar. Precisa fazer escolhas melhores. Então, vamos colocar o pezinho no chão, vamos esfriar a cabeça e vamos ver como vai ser o jogo contra o Fluminense, mas vamos reavaliar todos os trabalhos dentro do Vasco. E cara, eu não tô pedindo cabeça de ninguém, eu tô pedindo para reavaliar os trabalhos. Com processo. Eu quero processo no Vasco. Entendeu? Eu quero as coisas claras. É isso que eu quero. E, cara, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. De verdade, de coração. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, por ser esse espectador assíduo que você é. De verdade, muito obrigado. Deixa seu like, sua inscrição e deixa seu comentário o que você acha. Se o Casemiro acertou, se o Casemiro errou na análise, se eu acertei, se eu errei na análise. Pode falar o que você acha. Sempre com educação, a gente vai ouvir, a gente sempre responde todo mundo. E tamo aí. Tamo junto, valeu.